Boa noite, gente. Boa noite, você que nos assiste, que nos acompanha. Mais uma quinta-feira de célula e nós queremos exaltar o nome do Senhor, aprender mais da sua palavra. E que bom que você está aí nos acompanhando. Que bom, né? Deus tem certeza que o Senhor tem uma palavra muito edificante e abençoadora para a nossa vida nessa noite, tá bom? Vamos começar o nosso tempo adorando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse louvor que nós vamos cantar fala sobre querer ser as mãos do Senhor ou permitir ser um instrumento nas mãos de Deus, usado para a honra e glória do nome do Senhor, né? Vamos exaltar o nome de Jesus. Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar nessa geração? Quem há de ser minha voz? Quem há de ser os meus pés? Quem há de ser minhas mãos a tocar essa geração? Céu, o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu ouço do céu o som da tua voz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Senhor, serei tua voz. Senhor, serei os teus pés. Senhor, serei tuas mãos a tocar essa geração. Senhor, serei tua voz. Senhor, serei os teus pés. Senhor, serei tuas mãos a tocar nessa geração. Senhor, serei tua voz. Senhor, serei os teus pés. Senhor, serei tuas mãos a tocar nessa geração. Senhor, serei tua voz. Senhor, serei os teus pés. Senhor, serei tuas mãos a tocar essa geração. Esse louvor fala sobre aquela pergunta que o Senhor Deus faz a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías naquele momento foi: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E é isso que nós queremos nessa noite também falar um pouco sobre essa nossa responsabilidade de testemunhar da palavra, da salvação, da mudança, da salvação, do sacrifício, do amor, obviamente, de Jesus Cristo e o que Ele pode e faz nas nossas vidas. Você tem aí nas suas mãos, provavelmente, ou no seu computador, não sei aonde, esse estudo, um estudo semelhante a esse. E o tema dessa noite é sobre o poder do testemunho pessoal. E para começarmos o nosso tempo, nós queremos ouvir do pastor Tiago um pouquinho do testemunho pessoal dele. Eu tenho o meu, né? Talvez você tenha o seu, e o pastor Tiago tem um testemunho pessoal muito interessante. Queria que você ouvisse um pouquinho ele nessa noite. Boa noite, irmãos, boa noite, igreja, e é um prazer estar falando com os irmãos, e eu quero contar um pouquinho do que Deus fez
na minha vida, de como as coisas aconteceram comigo e de como hoje o Senhor derrama graça ainda sobre mim, me permite viver nesse processo de transformação até que Ele volte. Bom, eu nasci num lar cristão, meus pais são cristãos, eles fizeram um bom papel de pais cristãos, que é catequizar o seu filho, né? No bom sentido da palavra, de ensinar as doutrinas básicas. Isso era uma palavra até muito usada pela igreja antiga, pelos reformadores, esse processo de ensino. Então eu não tenho do que reclamar em relação aos meus pais. Eu fui criado nesse contexto, criado no contexto de igreja evangélica, e de alguma forma eu me apropriei das tradições, me apropriei das crenças, mas isso não tinha eficácia na minha vida, porque não havia nada mais do que um processo de me tornei parte daquela cultura. E a minha vida pode ser resumida em alguns momentos, né? Antes, no começo da vida, eu vivia para agradar os meus pais, então os meus desejos eram agradar os meus pais, que eles me enxergassem como um filho cristão e tudo mais. Chega num certo ponto da minha vida onde eu vou para a faculdade, e aí o mais interessante notar disso é que eu percebo que o problema não é a faculdade em si, mas o coração que eu fui para a faculdade, né? De fato, eu não estava preparado para sustentar aquela visão de vida diante de outras visões que se chocariam com o cristianismo naquele momento, que era apenas uma reprodução de tradições na minha vida. Não tinha tocado o mais profundo da minha alma. Então de alguma forma, eu cedi a essas visões que estavam ao redor de mim e que emprestavam sentido para a minha vida, viver de maneira nobre aqui, pensando nos necessitados e tudo mais. E aquilo ali gerou um segundo momento da minha vida, que era agora eu não queria mais agradar os meus pais, agora eu estava preocupado em agradar a mim mesmo. Então, o propósito da minha vida era agradar o que eu pensava ser o propósito da existência. E aí, o mais interessante de tudo isso é que eu não buscava Deus, né? Eu podia ter uma espécie de temor por tudo que eu havia aprendido, mas eu não buscava Deus, eu não tinha interesse nas coisas de Deus. E eu vivia em torno dos meus próprios interesses. Essa era a minha vida e, de fato, poderia ser entendida até como algo de nobreza, de sucesso para os padrões desse mundo. Avançando degraus na faculdade, entrando no curso da Unesp, e aí ganhando bolsa de estudo, mestrado e doutorado. E se as pessoas olhassem para mim e falassem: nossa, mas a sua vida tem um grande sucesso na sua vida, você está crescendo, mas o que mais mexia comigo era o fato de eu toda manhã ter que levantar e ter que me motivar a um novo propósito de existência. Até que um dia o Senhor, Ele me conduziu pelos caminhos dele, dentro das minhas más escolhas, dentro do meu imerecimento total, ao Bola de Neve na Praia Grande. E eu tenho muita gratidão àqueles irmãos de lá, e foi onde Ele me destruiu para que eu pudesse ser reconstruído. Eu não lembro muito da mensagem que foi pregada naquela noite, só lembro que minha irmã, assim, ela me importunou para eu ir conhecer o Bola de Neve. Uma igreja, eu era um falso moralista, né? Porque mesmo não estando na igreja, eu achava aquilo ali, como que Deus poderia se manifestar num lugar onde o púlpito tem uma prancha de surf. Mas quando eu cheguei naquele lugar, um irmão me abraçou, falou assim: entra aí, mesmo que o culto já começou, entra aí. Eu não lembro muito da mensagem, irmãos. O que eu lembro é que havia muita graça sobre a minha vida e uma sensação de que, mesmo culpado, eu era amado por Deus. E a partir daquele dia eu deixei de viver para os meus próprios interesses e passei a viver para os interesses do Senhor. E desde 2010, quando Jesus converteu a minha alma, quando Ele mudou a minha maneira de enxergar o mundo, né, realmente foi mudada a minha cosmovisão. Eu tenho certeza e convicção de que Ele mesmo tem trabalhado na minha vida, de fé em fé, graça sobre graça, e na expectativa de que o Tiago cada dia mais cresça e seja santificado. E eu não tenho nenhuma, pastor, não tenho nenhuma
algo que ficou para trás, né? Eu não tenho nenhum remorso, na verdade vale a pena. E Deus naquele dia transformou minha vida e vem sistematicamente transformando a minha vida, me possibilitando inclusive testemunhar do amor dele para pessoas que já tiveram visões parecidas com a minha, mas que quando Deus me confrontou com o cristianismo e com a ética do cristianismo, aquilo ali tomou toda a minha existência e transformou tudo, pastor. Transformou toda a minha maneira de enxergar a vida, a relação com o Senhor, a relação com as pessoas, e me fez perceber que não há nenhum estilo de vida que dê conta de todas as perguntas do ser humano que não seja o próprio cristianismo, aquilo que ele mesmo trilhou na cruz do Calvário, a sua morte, a sua ressurreição e o sentido que Jesus nos dá para viver daqui para frente, não mais para nós mesmos, mas agora tendo em vista o interesse de Deus, e o interesse de Deus nas nossas vidas também é o interesse em viver para Ele, para a glória dEle e para benefício do nosso próximo. Então Deus tem me constrangido e me tocado a ser transformado. De fato, eu tenho uma vida antes e uma vida depois, e vale a pena, não me arrependo de nada. Que bom. Eu gostei muito da maneira como o pastor Tiago dividiu. Ele separou em agradar os pais, em agradar a si mesmo e depois em agradar agora a Deus. E esse é o processo essa é a mudança que o Senhor faz na nossa vida, né? Nós somos uma pessoa antes, e assim, se alguém está com Cristo, é uma nova criatura, né? Na nossa lição de hoje fala sobre o poder do testemunho pessoal. Nós acabamos de ouvir um pouco do testemunho do pastor Tiago. E na sua lição, tem aí, todos os cristãos têm um testemunho pessoal de vida a ser anunciado. Geralmente, o nosso testemunho aponta para 3 partes, 3 momentos talvez. A primeira delas, anote aí na sua lição, é quem nós éramos. Esse princípio, essa verdade, quem nós éramos, aponta para aquele pecador nascido em pecado, que carrega sobre si o pecado e que está condenado para o inferno, e que manifesta isso muitas vezes através de vícios, de uma vida imoral, de uma vida desagradável na sua conduta, nos seus valores diante do Senhor. Há um momento em que isso muda, e talvez esse é a segunda parte aqui, que é o que acontece, quem nós éramos, como que está aí na sua? O que aconteceu. Quem nós éramos, o que aconteceu. Esse o que aconteceu é para aquele momento em que o Senhor Jesus transformou a nossa vida. O meu foi com 15 anos de idade. O pastor Tiago disse, o dele foi em 2010. Tanto o pastor Tiago quanto eu temos a mesma formação. Minha mãe também me criou na igreja, ou pelo menos no contexto cristão, e eu fui um simpatizante da fé até os meus 15 anos de idade. E somente com 15 anos o Senhor de fato tocou a minha vida, e é como se Ele estivesse dizendo para o Daniel Nicodemos: você precisa nascer de novo. A terceira parte aí é quem Deus nos torna ou nos tornou. Então olha, quem nós éramos, o que aconteceu quando Cristo tocou e quem nós somos, né? Ou quem Deus nos tornou a partir de então. Obviamente que nós não somos pessoas perfeitas no que diz respeito a não cometer nenhum tipo de pecado ou coisa assim. Mas, obviamente que também quando Deus muda, quando Deus nos salva, quando Ele muda a nossa essência, a nossa vida começa a mudar. Algumas coisas nós deixamos de imediato, algumas coisas nós vamos deixando com o passar do tempo, e muitas delas vão sendo uma luta, aquela luta do, às vezes, não querer fazer e fazer,
e saber que não devia fazer, né? E outras de saber que deve fazer e acabar não fazendo. Você sabe o que eu estou querendo dizer. Esse processo, obviamente, que aí a Bíblia fala sobre santificação, de amadurecimento que nós vamos vivendo. Mas algo mudou na nossa vida. Algo mudou. Com certeza. E nós vamos ver isso hoje através de João capítulo 4, a partir do versículo 39. A história do capítulo 4 é o encontro de Jesus Cristo com aquela mulher do poço de Jacó, aquela mulher samaritana. Os samaritanos, para os judeus, eram uma raça misturada e eram pessoas indignas para um judeu. Por isso que um judeu não considerava um samaritano, ou considerava o samaritano pior que um cachorro. E os samaritanos também não tinham nenhuma afeição pelos judeus nesse sentido. Então havia uma intriga muito grande entre eles. Então quando Jesus se aproxima daquela mulher no poço de Jacó, ele rompe muitas barreiras, religiosa, cultural, etc, uma série de coisas. Mas uma das coisas que eu acho muito legal, muito importante nós entendermos, é que Jesus, ele não somente oferece para aquela mulher uma água que fosse saciá-la por algumas horas. Ele não somente oferece para ela algo que fosse transitório ou temporário. Ele oferece para ela algo eterno. E isso é legal, porque quando Jesus muda a nossa vida, não é só uma questão de mudança. Eu fumava e não fumo mais. Isso é muito bom. Eu bebi e não bebo mais. Isso também. Mas isso é só uma expressão de uma transformação muito maior, de algo que vai muito além de uma vida, da nossa vida física. Jesus oferece para ela a água que jorra para a eternidade. Água viva. Ele oferece para ela algo muito maior, a qual ele diz: quem bebe dessa água não volta a ter sede. Uau! Isso é muito, muito, muito interessante. Essa mulher, ela era uma mulher, a gente sabe pelo contexto, depois de tudo que informa, uma mulher que vivia talvez uma vida de pecado, e Jesus muda a vida dessa mulher. É interessante, porque quando essa mudança acontece, o texto dá a entender, ela vai correndo para o seu povoado, e é aqui que nós queremos situar hoje a nossa história. Ela vai correndo para o povoado, e a primeira coisa que ela quer fazer é testemunhar, é falar do que Jesus fez na vida dela. E é isso que nós vamos ler. João capítulo 4, a partir do versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele quem? Em Jesus. Por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha que interessante isso aqui. E o testemunho da mulher é o seguinte: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Versículo 42. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Uau! O texto mostra claramente essas pessoas reconhecendo a Jesus e reconhecendo a Ele como o Salvador do mundo. Não somente como alguém, um prognóstico que fala do passado ou do futuro, alguém que revela as coisas, não é isso só, mas olhando, vendo, ouvindo as suas palavras e reconhecendo que Jesus cumpria talvez aquilo que eles esperavam, com base talvez nos escritos do Antigo Testamento, do Salvador que deveria vir, prometido pelo próprio Deus. E aqui nós temos também 3 momentos que você pode ver na sua lição. O primeiro é o passado,
O texto do capítulo 4 fala sobre 5 maridos que essa mulher tinha, que ela estava naquele momento, não era o seu marido, né? E ela era então uma mulher, obviamente, com uma vida de pecado, imoral. A segunda etapa aqui é Jesus, que oferece para ela a vida eterna, a água viva. E o terceiro momento é o presente, né? É o passado, o encontro com Jesus e agora o presente. A mulher tem a sua vida transformada e se torna uma testemunha de Jesus. Obviamente que a gente sabe também que não é só o presente transformado, mas é o futuro garantido, transformado também, mudado. A pergunta é: o que acontece quando nós contamos o nosso testemunho pessoal? Muitas desculpas, pastor Tiago, que as pessoas dão. Eu não consigo falar de Jesus. Por quê? Porque eu tenho medo de que as pessoas vão perguntar, porque eu não conheço muitos versos da Bíblia, porque eu sou novo convertido, porque eu não sei se as pessoas vão crer, porque eu tenho vergonha. E às vezes a gente acha que para falar de Jesus a gente precisa ser um profundo teólogo. E obviamente conhecer a palavra de Deus é muito importante. Mas para testemunhar de Jesus, às vezes, querido, você só vai precisar falar o que Ele fez na sua vida. E é muito interessante isso, pastor, porque eu tenho conversado isso com alguns jovens, com a própria juventude, com a seguinte questão: Jesus não quer que eu fale, Deus não quer que eu fale de Jesus para os seus amigos. Ele separou você para falar para os seus amigos. Por quê? Eu digo isso para eles. Porque Deus quer que você ganhe um deles para Ele, porque o restante vai ser feito pelo próprio movimento da comunhão que está sendo colocada ali. E quando eu falo de Jesus para um amigo de uma pessoa que eu não conheço, é uma coisa. Quando você que conhece a pessoa e ela te conhece, testemunha a respeito do que Ele fez na sua vida, e aquilo ali vai ter sentido para a pessoa que te conhece. As pessoas ficam assim, uma das desculpas é: não, vou chamar o pastor tem que falar. Quantas vezes eu já vi isso? Pastor, tem um amigo meu que não sabe de Jesus e você podia falar para ele. Eu falei: não, Deus chamou você para falar para ele na sua simplicidade, na vida que você tem levado com o Senhor, para falar o quê? Para falar o que Ele tem feito na sua vida. Na sua vida. Porque o que Ele tem feito na sua vida é suficiente para despertar e aquecer o coração da pessoa, abrindo um espaço para a atuação do Espírito Santo de Deus nessa obra maravilhosa que é a obra do Espírito, junto com a nossa responsabilidade do testemunho. Isso é maravilhoso, isso é glorioso e é um privilégio. Os anjos anelam perscrutar aquela que é a nossa tarefa, e a nossa tarefa é testemunhar o que Deus fez comigo, o que Deus fez na minha vida, como Ele mudou minha maneira de enxergar as coisas, como Ele mudou minha relação com os meus pais, com a minha família, com os estudos. E esse texto é impressionante, como transformou assim a maneira da mulher ver as coisas, e como aquilo aqueceu tanto o coração dela que ela não suportou guardar aquilo para ela. Não é? É muito interessante, né, pastor, o que você disse, esse passado, esse presente, e dentro do presente aqui, no texto que você leu, entre a mulher ouvir aquilo e ir lá para a aldeia, Jesus fala para os discípulos dele, que os discípulos dele vieram para ele: Senhor, o senhor não está com fome? Então as desculpas, né, que estão sendo colocadas. Aí Jesus fala: meu alimento consiste em fazer a vontade de meu Pai. Vocês dizem que falta 4 meses para a colheita, eu digo para vocês: olhem, os campos já estão brancos para a colheita. E logo em seguida é o texto que a gente leu. Então é maravilhoso a gente perceber que os discípulos, teólogos, conhecedores da palavra, estavam preocupados com coisas secundárias, enquanto ele queria que ele visse o que aquela mulher estava fazendo. Aquela mulher estava ensinando os apóstolos de Jesus o que é mais importante. Não tem dúvida. É impressionante. Esse texto é um texto maravilhoso para mostrar que os apóstolos viram de camarote que basta você ser transformado por Jesus para testemunhar sobre Ele. Ponto. Exatamente. Não tem dúvida. É certo, o processo de crescimento é importante, mas a transformação é genuína naquele que crê, naquele que é mexido, né, na estrutura da sua vida. A pergunta é: o que acontece quando contamos nosso testemunho
pessoal. Eu separei aqui, nós separamos 3 verdades, ou 3 princípios importantes. O primeiro deles, anote aí, é que o testemunho pessoal alcança pessoas improváveis. Por quê? O texto, versículo 39, diz que muitos samaritanos daquela cidade, daquele vilarejo, creram nele por causa do testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Interessante, porque os samaritanos eram improváveis. Dada a própria distância em que um judeu teria de um samaritano, e sendo Jesus, por nascimento natural de Maria, sendo um judeu, na sua parte humana, sendo um judeu, ele teria distância dos samaritanos. Ela pergunta, né? Você é judeu? Falando comigo? Samaritana, né? A primeira pergunta dela no poço é essa. Uhum. Como pode, né? Então essa distância muitas vezes é justamente o improvável. Exatamente. Aí nós temos aqui na lição 2 perguntas. Olha, quem eram as pessoas improváveis a serem alcançadas? Anote aí, os samaritanos. A segunda, por causa do que os samaritanos creram em Jesus? Bom, nós temos 2 coisas aqui, mas nesse primeiro momento eu quero enfocar na primeira, que é o testemunho da mulher. Eles creram por causa do testemunho, e mais para frente vai dizer que eles creram por causa das palavras do próprio Jesus Cristo. Mas esse momento aqui, o enfoque é que esse testemunho da mulher, ele conduziu as pessoas, ele despertou o interesse nas pessoas em saber quem é esse Jesus Cristo. A pergunta é: quem são hoje os nossos improváveis? Os improváveis, querido, eles podem ser um mendigo. O improvável talvez seja uma pessoa que se droga, cheia de vícios, alguma pessoa que talvez você considera como alguém que não merece a salvação, mas nenhum de nós merecemos a salvação. Esses são muitas vezes os improváveis, são aquelas pessoas que você fala, essa pessoa acho que nunca vai entregar a vida a Jesus Cristo. Às vezes pode ser uma pessoa também muito rica, que confia tanto nas riquezas, que a gente diz assim, essa pessoa nunca vai querer a Jesus Cristo. Essa pessoa pode ser um improvável. E sabe qual que é o nosso papel? Testemunhar de Jesus para ela. Eu tenho a minha responsabilidade de testemunhar para as pessoas a quem o Senhor me coloca. O pastor Tiago tem as dele, mas você tem a sua responsabilidade de testemunhar do que Jesus fez na sua vida para as pessoas que fazem parte do seu contexto. Verdade. Os improváveis. Muitas vezes a gente quer terceirizar essa responsabilidade, né, pastor? Eu preciso levar na igreja. Eu preciso levar em algum ambiente onde outra pessoa fale sobre. A gente ama que os irmãos tragam visitantes, mas o primeiro trabalho muitas vezes é feito por você mesmo, pelo testemunho do dia a dia, pela maneira de você viver, que tantas vezes vai gerar constrangimento no ambiente onde você está inserido, porque você mostra que a sua ética, que a sua maneira de enxergar a vida é diferente. Muitas vezes não é diretamente falando sobre Jesus ou declamando versículos como você disse, né? O Pedro do Borel, que é um grande homem de Deus, o pastor Daniel conhece também, ele diz o seguinte: o mundo está cansado de gente que conhece versículo, o mundo precisa de gente que encarna versículo, que vive. Às vezes você conhece só João 3,16, viva João 3,16. O testemunho de uma pessoa que conhece aquele que tirou a gente de uma morte eterna para vivermos vida eterna, nos deu água viva para beber e, de fato, nós precisamos alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Os improváveis são aqueles muitas vezes que estão ao nosso redor e a gente simplesmente vai levando a vida e esquecendo que Deus nos tem chamado para fazer, no lugar onde a gente está inserido, toda a diferença. É isso aí. Amém. Em segundo lugar, anote aí, o testemunho pessoal conduz as pessoas
a Jesus, né? Acho que tem o dia aí, mas está errado esse dia, tá? Ele conduz as pessoas a Jesus. Ele as aproxima. O testemunho pessoal ele serve para despertar, talvez. É a maneira, talvez, que Deus usa para despertar numa pessoa o interesse ou a curiosidade de saber, mas quem é esse Jesus que mudou? Como pode ter mudado a vida de alguém assim? E o versículo 40 e 41, os versículos dizem que assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos, insistiram que ficassem com eles. E ele ficou por 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. Perceba que os samaritanos, quando eles ouviram o testemunho daquela mulher, eles foram para Jesus. Eles se aproximaram. Eles não sabiam quem era ainda tudo, mas eles sabiam que era alguém diferente, porque ele tinha feito uma obra especial na vida daquela mulher. E assim também é nas nossas vidas, é na sua vida, querido. Jesus fez uma obra especial na sua vida. Ele transformou, ele mudou a sua vida, a sua história. E ele quer fazer isso na vida de outras pessoas por meio do seu testemunho pessoal. Isso é muito, muito importante. Tem uma pergunta aqui com 2 pontos importantes aqui. Primeiro, quais 2 coisas aconteceram com aqueles que se aproximaram de Jesus? Primeiro, anote aí: ouviram as suas palavras. Isso é muito importante, porque aqueles samaritanos ouviram as palavras de Jesus. Quais foram essas palavras? A Bíblia não fala, mas a gente sabe que foram palavras de salvação, porque no final as pessoas vão reconhecer a Jesus como o Salvador do mundo. Segundo lugar, anote aí, esses samaritanos, eles creram em Jesus. Muito importante. A Bíblia fala no versículo 39 que eles creram por causa do testemunho, e depois no versículo 41 eles creram por causa da palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, às vezes, o Sr. Tiago já mencionou um pouco sobre isso, a gente acha que a gente tem que convencer a pessoa, e a gente quer convencer a pessoa com um monte de argumento. A gente precisa não permitir, mas a gente precisa confiar que o Espírito vai fazer a obra, e que o nosso papel é testemunhar da salvação de Jesus. Se você souber alguns textos bíblicos, muito bom. Se você ainda é um novo na fé, alguma pessoa talvez que não tem, você pode contar o que Deus fez na sua vida. Uma coisa não justifica não fazer a outra, ok? Se você não conhece versículos bíblicos, isso não quer dizer que você não deva conhecer a palavra de Deus. Mas se você já foi transformado por Jesus, mesmo que não saiba muitos versos, textos, e fazer uma defesa do Evangelho, você pode dizer: olha, Jesus mudou a minha vida. E contra isso, ninguém tem argumento, não é verdade? A melhor apologética, a melhor defesa da fé é uma vida coerente com a Bíblia, um texto sagrado, quando as pessoas enxergam nós, o próprio Cristo. Eu acho que essas palavras de Jesus têm muito a ver com aquilo que eles viram na mulher, porque ela não tinha tido tempo de ter uma grande transformação moral. A questão ali não era transformação moral. Às vezes a gente está, justamente o que você falou, às vezes a gente está tentando enfiar a goela abaixo um registro moral para as pessoas, uma sistemática de ações, ao invés de mostrar que Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão das nossas próprias vontades, dos interesses, para nos tornar verdadeiramente libertos e desapegados das antigas necessidades de viver para nós mesmos. Então, eu acho que, eu não sei, quando a gente conhece a Cristo, há uma mudança na nossa fisionomia, no nosso rosto, no nosso jeito de olhar para as coisas, para as pessoas. É o que minha irmã disse a respeito de mim. Naquele dia eu me recordo
que depois de sair lá do Bola de Neve, o pastor que estava lá disse, vamos lá para a praia, que a gente estava lá na praia, e agora o Rodolfo Abrantes vai estar lá. E assim, eu conheci o Rodolfo da época que ele não era convertido, e o Rodolfo é um improvável de Deus. Ele estava no auge da carreira, Deus chamou ele para ser um instrumento de graça. Nós fomos lá, e é impressionante como minha irmã fala para mim, Thiago, a sua fisionomia mudou totalmente, porque aquilo ali te encheu, e te encheu de graça, e você foi conduzido, né? Você foi conduzido pelo Espírito de Deus ao próprio Jesus Cristo. Isso é impressionante, e o testemunho do Rodolfo foi muito impactante para mim naquele dia, porque eu vi nele também, né, essa fisionomia transformada. Eu acredito que isso é importante, né? A nossa fisionomia ser transformada, a nossa maneira de olhar para as pessoas. Nós não somos aquelas pessoas que vivíamos antigamente, agora somos nova criatura. É isso aí. Amém. Terceiro lugar, anote aí, e último, o testemunho pessoal abre caminho para o Salvador. O que a gente quer dizer com isso? O versículo 42 diz assim: e disseram à mulher, agora cremos, não somente por causa do que você disse, o testemunho, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O nosso testemunho, às vezes ele vai despertar o interesse nas pessoas. Ele pode até assim conduzir às vezes alguma coisa, mas talvez Deus vai usar isso exatamente para atrair a pessoa, e ele vai começar a falar com a pessoa. Ele vai começar, o Espírito Santo, ele vai começar através da palavra, através de testemunhos, às vezes através de um louvor, através de uma mensagem, pode ser através de uma célula, através de algum momento, na informalidade, ele vai começar a ministrar no coração daquela pessoa. E algo talvez comece a ser feito. A pergunta aqui é, após ouvirem o testemunho de Jesus, da mulher, e as palavras de Jesus, o que os samaritanos reconheceram sobre Jesus? Finalzinho aí, que Jesus é o Salvador. Uau! Ele é o Salvador. Muito forte, né? Muito forte. Quando o anjo anuncia a Maria sobre Jesus, ele fala, o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Salvador, né? Salvador, que salvou a minha vida, a vida do pastor Tiago, que salvou a sua vida e que pode salvar a vida de muitas outras pessoas, por meio também do seu testemunho. Você já imaginou que a obra de transformação interna de uma pessoa, ela é fruto da obra do Espírito, em conjunto com a palavra? Você já pensou que Deus nos dá o privilégio de participar, em algum momento, em algum aspecto, não sei o quanto que eu posso dizer isso, de contribuir de alguma forma? Deus usa isso. Nós não estamos assumindo o lugar de Deus nem do Espírito, mas Deus permite isso e Ele usa isso. Por isso que Ele olha para os discípulos e fala, vocês a partir de hoje, para alguns deles, né, serão pescadores de homens. Eu e você podemos ser pescadores de homens, de almas, por meio também do nosso testemunho pessoal. Amém. Os samaritanos se aproximaram de Jesus, ouviram a Jesus, reconheceram que ele realmente era o Salvador do mundo, mas tudo começou com o testemunho daquela mulher. Amém? Amém. Muito bem, que Deus possa usar a sua vida para testemunhar do seu amor, da sua salvação. Nós vamos ter um tempo de oração aqui agora, e eu gostaria de orar pelo momento que estamos vivendo, continuando orando pelos nossos irmãos, orando pela nossa cidade, orando pelas nossas famílias, né?
orando pelas pessoas, orando pelos governantes, orando pelos médicos, pelos enfermeiros, essas pessoas que estão lá, né, como soldados na frente de batalha, lidando ali com situações perigosas. E vamos orar ao Senhor. Eu sei que muitas pessoas têm dito: pastor, que saudade, né, do culto. Vocês não sabem como que nós também estamos com saudade dos cultos, estamos com saudade de vocês, estamos com saudade daquela comunhão gostosa, do abraço gostoso, né, que nós damos nos nossos irmãos em Cristo Jesus. Faz muita falta para todos nós. Mas eu tenho uma boa notícia para você: em breve isso vai passar. Amém. E nós estaremos daqui a pouco juntos novamente. Vamos orar ao Senhor agora? Feche os seus olhos onde você está e vamos clamar o nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque um dia alguém testemunhou do seu amor para conosco e a nossa vida foi transformada pelo teu Espírito, foi transformada pela sua palavra. Mas obrigado porque o Senhor também usou essa ferramenta humana para trazer a sua mensagem até nós. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E eu sei que muitos dos que nos assistem nesse momento estão passando por alguma situação, talvez por alguma necessidade, quem sabe com dúvidas, por temores, quem sabe uma alma preocupada, ansiosa. Nós oramos agora em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito vá ao encontro desses nossos queridos irmãos. O Senhor esteja abençoando as suas vidas, as suas casas, famílias, na sua profissão, no seu trabalho, em tudo o que fazem. Oramos, ó Deus, pela vida dos nossos governantes, ó Pai, e clamamos que de uma maneira especial, de alguma forma, o Senhor os oriente, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação nesse sentido também, Pai. Oramos, ó Deus, por pessoas que são necessitadas, que estão passando por algum momento agora de necessidade na sua vida, seja coisas materiais, remédios, alguns que talvez já estão lidando com desemprego, com necessidades financeiras. Nós oramos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, do nosso povo, ó Pai, em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, em especial agora pela vida daquelas pessoas que têm a sua profissão na área da saúde, Pai, enfermeiros, médicos, pessoas, ó Deus, que estão ali na frente de batalha, cuidando, ó Deus, de pessoas. Oramos para que o Senhor proteja, guarde, para que o Senhor cuide, para que o Senhor vá à frente em nome de Jesus. Oramos assim, te agradecemos pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar esse momento cantando ao Senhor esse louvor que eu gosto muito, que fala sobre a maneira como Deus mudou a nossa vida e Ele pode agora nos usar também como instrumento, como ferramenta dEle, como pontes, levando o amor de Jesus Cristo para outras pessoas. Adore ao Senhor com a gente. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche, Senhor, e enche-me até que em mim se gaste só ti. Então, o que? Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.
Usa-me, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até em mim se ache só de perdão. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. Continuamos com as nossas atividades online. Terça-feira, culto da juventude, Renove, com o pastor Tiago. Na quinta-feira, as nossas células. No domingo, às 9h30, uma história para os seus filhos. E às 19h30, o nosso culto da família online, cada um na sua casa. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus possa cuidar de você, que Deus possa abençoar muito você. Somente uma coisa, quase ia me esquecendo. A igreja, a secretaria continua aberta no seu horário normal de funcionamento durante a semana, e também estamos recebendo contribuições de alimentos, pessoas, têm trazido alimentos, 1 quilo e tal, para formarmos cestas básicas, para abençoarmos a vida de pessoas que estão em dificuldade. Essa é nossa responsabilidade. Um recado final: se inscreva no nosso canal do YouTube. Isso é muito importante. Que Deus abençoe muito a sua vida.